Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero comentar sobre o vídeo de um professor muito querido, muito conhecido por aqui, que é o Pablo Jamilk, sobre uma trend, né, um viral que está aparecendo muito no feed de todo mundo, sobre aquela questão do primeiro você começa, depois você melhora, né? Que é uma visão um pouco distorcida. Ele vai explicar sobre isso no vídeo. Mas tem uma coisa que é importante de se observar nessa abordagem ou nesse tipo de mentalidade. Bom, vamos ver o vídeo porque o próprio professor vai explicar um ponto de vista dele que eu achei muito interessante. Vamos lá. E aí, galera, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? Daquilo que eu costumo fazer. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco mais abstrato, um pouco mais reflexivo para vocês. Um vídeo para abrir o coração, né? Vídeo de desabafo e tudo mais. Então, eu tenho acompanhado uma trend que o pessoal tá fazendo, que é basicamente assim: primeiro você começa, depois você melhora. Coloca duas fotos ali, né? Uma foto de quando a pessoa começou e depois uma de quando a pessoa obteve sucesso. E essa trend, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, nossa, que interessante, né, cara? Porque me parece uma trend de motivação, né? Motivação para você começar, para você fazer as coisas e tudo mais. Agora, existe um aspecto dessa trend que eu gostaria de comentar com vocês. Quando você enxerga aquela imagem assim, ó, primeiro você começa, depois você melhora, cria-se a impressão de que você começa e aí você tem sucesso depois, né? Que basta você começar e que as coisas vão dar certo e que você vai ter sucesso e tal. Mas a vida não é bem assim. Vamos explicar mais ou menos como é que funciona isso, como é que é essa trade. Um detalhe aqui sobre isso, né? Porque as imagens, elas demonstram algo muito exagerado, né? Muito, como se todo mundo começasse muito pobre, muito ruim, muito feio. Depois, pessoas que alcançaram ali o topo do mercado, ou que são os melhores nas suas áreas, sempre tivessem passado por uma superação muito grande, né? Ou por um desenvolvimento absolutamente fantástico, né? Então a galera exagera muito nisso porque o objetivo é esse mesmo, né? É trazer esse primeiro você começa como se todo mundo começasse na merda, na miséria, na pior das hipóteses, né? Na pior situação imaginável ali. E, de certa forma, tem mesmo essa visão de, olha, se você não tem todas as ferramentas, ou se você ainda não é o melhor, não tem problema. Primeiro você começa. Isso também tira muitas pessoas da inércia ali, né, com essa justificativa de, eu não tenho ainda a habilidade, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho o ambiente perfeito para começar, então por isso eu nem começo. De certa forma, existe essa visão e muitas pessoas tiveram essa intenção, né? Era isso que eles queriam demonstrar, mesmo sendo uma coisa muito exagerada. Exagerada no sentido de que não é porque ele começou ruim que realmente ele estava numa situação tão ruim, numa situação péssima, como ele tenta demonstrar ali, e, e que causa essa diferença tão grande ali no depois você melhora, né? Como se a melhora que ele teve fosse algo absolutamente inalcançável, talvez. Um detalhe, né? Eu acho que essa trend está bem conhecida, então todo mundo sabe do que ele está falando. Na vida real. Primeiro você começa, aí você para. Aí você começa de novo, aí você para de novo. Aí você começa de novo e você não melhora. E você pensa, essa porra aqui não é mais pra mim. Que não tem nada mais a ver com essa merda. Depois você se arrepende e começa de novo. Mas aí vem a vida e obriga você a parar. E aí passa um tempo, você diz, eu vou parar de procrastinar. Eu vou começar de novo. E aí você começa de novo. E depois você pode parar de novo. Porque é assim que funciona. A vida, meus amigos, não funciona como um post do Instagram. Primeiro você começa, depois você melhora. E as coisas seguem essa ordem. Às vezes você nem melhora. Às vezes você começa e percebe que talvez nem devesse ter começado aquilo.
A rede social acaba vendendo para nós uma imagem de sucesso que não é verdadeira, né? E que também não é fácil. Ninguém está feliz o tempo todo. Nem sempre que você começa alguma coisa funciona. Nem sempre você se esforça muito e gasta toda a sua energia, vai exaurir até o teu último suspiro para no fim dar certo. A vida não é um filme de Hollywood, cara. Né? Nem sempre é assim. E nós não podemos nos enganar e achar que a vida é esse filme de Hollywood. Que você vai pensar, cara, eu vou fazer, sei lá, igual o Van Damme. Eu vou treinar um monte, eu vou chutar um bambu aqui e no fim eu vou virar o último dragão branco. Não é assim, cara. A realidade que se impõe não é dessa forma. Nós precisamos aprender a entender quais são as nossas condições, quais são as nossas limitações. Outro detalhe importante aqui é que isso não necessariamente é um negativismo, né, ou um pessimismo. É claro que quando você tem um objetivo, é importante que você se motive, que você busque um sentido transcendente para aquilo que você está fazendo, que você encontre de fato um amor pelo processo, né? Aquilo que que exige um esforço constante, né? Aquela persistência, ela precisa também ter um sentido, né? Muita gente tem falado sobre isso atualmente, que é justamente essa coisa de se envolver e de dar um sentido para a busca por um objetivo, né? Se eu me engajo, se eu me envolvo, se eu realmente amo o processo, é mais fácil persistir, é mais fácil manter a consistência quando eu foco no processo, né? E não só no objetivo. Principalmente se for algo grandioso, algo que leva um longo prazo até ser alcançado. Negativismo é diferente de ter essa visão de realidade que ele está falando. A realidade muitas vezes é você pôr o pé no chão e falar, não, peraí, né? Não é para mim, ou talvez não seja o momento, ou talvez não seja esse o caminho, e não tem problema nenhum em desistir, não tem problema nenhum em recomeçar, em mudar. Isso é algo que eu tenho refletido bastante ultimamente, acompanhando algumas pessoas aqui no YouTube. Eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre o vídeo do Luigi falando sobre a conversão dele e essa questão da autenticidade, né? Quanto isso é importante, quanto falta isso nas pessoas hoje. E é uma visão um pouco maldosa, talvez, eu diria, né? Porque constrói-se uma visão de que tudo é fácil, né? Por mais que você diga, ah, primeiro você começa, depois você melhora, mas é como se realmente todo mundo fosse começar e fosse alcançar aqueles objetivos, sem nunca precisar desistir, sem nunca precisar voltar atrás. E é isso que o Pablo está falando aqui, né? A vida real não é bem assim. E não é nenhum problema, né? Não é porque você recomeçou ou porque você mudou de caminho que você é um fracasso. Pelo contrário, as pessoas de sucesso muitas vezes tiveram que mudar o seu caminho, mudar o seu objetivo, mudar a forma que elas caminhavam em busca desses objetivos. Até onde a gente consegue chegar e talvez chegar até a nossa melhor versão. Ah, esse é o meu melhor. Aqui é aonde eu consigo chegar. Ótimo, perfeito. Porque a vida não é uma maratona que importa saber quem é aquele que chega em primeiro lugar. Não. Na verdade, a vida é uma espécie de passeio. E o que importa é que durante esse caminho você vai ver muitos cenários diferentes. Às vezes você vai caminhar mais rápido, às vezes vai caminhar mais devagar, às vezes vai tropeçar. Pode ser que no meio do caminho você caia, leve um tombo, fique todo ralado e essas cicatrizes caminhem junto com você pro resto da vida. E lá no fim, essas cicatrizes farão parte da sua caminhada e você vai olhar para elas e vai falar: pois é, fazem parte. Elas fazem parte de mim, né? Os seus erros podem ser essas cicatrizes. As decisões que você tomou podem ser essas cicatrizes. E isso tudo faz parte da vida. E quando você chegar ao fim, e aí não importa se você chega em primeiro lugar, em segundo lugar, você vai olhar para trás e pensar: quantas vezes eu tive a oportunidade de olhar para a paisagem no caminho enquanto eu estava caminhando? Essa é a grande questão. Então veja, o que você está fazendo agora? Você é grato por alguma coisa agora? E eu também não estou dizendo que, gratidão, gratidão eterna. Não, cara, tá tudo bem você ficar puto e se enraivecer com a condição do mundo, né? Isso faz parte.
O que eu quero dizer é que você não precisa se pautar por aquilo que você vê todo mundo fazendo, né? Seja a sua trend, né? Em vez de você colocar as duas fotos ali e ficar procurando, né? O que eu poderia colocar para mostrar que eu melhorei? Cara, as pessoas não se importam. Na verdade, a maior parte da galera só dá um like vazio nisso aí. Ela não quer nem saber se você melhorou, se você tá na bosta, se você, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mesmo porque quando a gente posta muita coisa na internet mostrando a felicidade, nós estamos tentando esconder a nossa infelicidade, né? Não sei. Esse é outro ponto que eu considero importantíssimo, né? Porque as redes sociais trouxeram essa ansiedade absolutamente desnecessária por causa da comparação, por causa de ficar admirando ali a vida das pessoas e coisas que muitas vezes são absolutamente falsas, que as pessoas mostram como se elas tivessem uma vida de glamour, de felicidade, de prazeres, que na verdade é só uma máscara, né? É só um- uma, uma figuração, uma encenação de algo que eles querem vender no fundo. Quando a gente para de se comparar, ou quando a gente para de se preocupar, a gente percebe que no fundo as pessoas não se importam, né? E eu agradeço ao Pablo, muito obrigado por essa reflexão. Acredito que isso é importante para muita gente que está perdida hoje com relação aos próprios sentimentos e que, de certa forma, enganadas talvez com esse tipo de marketing. Então, muito obrigado ao Pablo. A mensagem principal que eu quero deixar é exatamente isso. Da mesma forma que muitas vezes nós mesmos não nos preocupamos ou não ligamos para o que as pessoas dizem, as outras pessoas também não se importam com o que a gente está fazendo ou deixando de fazer, né? As pessoas gostam de falar sobre inveja, sobre cobiça, como se as pessoas sempre quisessem, só notassem quando você tem sucesso. De fato, isso acontece, mas não é uma regra. As pessoas, no fundo, cada pessoa tem uma preocupação, tem as suas lutas, os seus sofrimentos, os seus anseios. E as pessoas estão focadas em resolver os seus problemas. Muitas vezes a gente pode ser solícito, a gente pode se preocupar com outras pessoas e outras pessoas também se preocuparem conosco. Isso faz parte da amizade, da colaboração, mas no fundo, não é esse o intuito, não é isso que as pessoas querem o tempo todo. Então, não se preocupe se você não está sendo notado, se você não está sendo ajudado ou se você não está sendo invejado. Pelo contrário, faça da sua busca uma missão, tenha um sentido transcendente para que faça, de fato, o cumprimento da sua missão. Muito obrigado ao Pablo Jamilk por essa reflexão. Faz muito sentido nesse momento, tem muito a ver com o que eu tenho falado aqui, com o que eu tenho refletido, com o conteúdo que eu tenho consumido, as histórias que eu tenho ouvido aqui no YouTube, no Instagram, e é algo que eu quero trazer para essa comunidade, para as pessoas que me assistem. Muito obrigado, fiquem com Deus e continuem acompanhando o meu canal. Um abraço.